A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes essa noite por estar aqui? Amém? Pega a sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Você vai abrir comigo aí no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Deixa eu só localizar aqui. Livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 5. O Senhor tem algo reservado para nós nesse tempo, nessa noite. Eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus será glorificado. Gratidão aos pastores, pela confiança, pelo carinho, por essa família. E que Deus possa abençoar de uma forma única, tremenda e especial a cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Estou rouco. Ontem foi algo sobrenatural que aconteceu neste lugar. Quem estava aqui sabe do derramado fluir de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor fará outra vez no nosso meio. Amém? Quem achou o texto, diga glória a Deus. Deixa eu localizar aqui. O texto vai dizer assim: um profeta chamado Elias, de Tisbe, da região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sirvo, digo ao Senhor que não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Ou na tua versão pode estar assim: até segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: sai-te daqui e vá para o leste e se esconda perto do rio Querite, ao leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu já ordenei aos corvos que levem comida para você ali. Versículo 5: e Elias obedeceu a ordem do Senhor e ficou ali no riacho de Querite. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós queremos te engrandecer e entoar louvores a ti, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda adoração, o Senhor é exaltado. O Senhor Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que imaginamos. Deus, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, Pai, assim como o Senhor se manifestou no dia de ontem, assim como o Senhor se manifestou na quinta-feira, assim como o Senhor tem se manifestado nessa casa todos os dias, eu quero lhe pedir em nome do Senhor Jesus: faça algo novo em nosso meio, alegra o nosso coração, e que nós venhamos sair daqui, Pai, entendendo e, Pai, dispostos a obedecer a Tua voz. Deus, nós queremos Te agradecer e entoar louvores a Ti, porque o Senhor é fiel e permanece sendo fiel em nosso meio. Levante a mão mais alto que você pode, e eu quero que você aplauda Jesus neste momento. Ele é poderoso, Ele é fiel. Queridos, o texto que nós lemos aqui vai fazer menção em um momento em que Deus vai levantar um homem que vai receber uma ousadia e uma palavra vinda do Senhor. Esse homem era improvável, e eu estou pregando para a gente nessa noite que é improvável estar aqui. Era improvável se mover pela palavra que recebeu. Era improvável talvez estar executando e cumprindo o seu chamado, porque a Bíblia vai dizer que Deus vai levantar esse homem de uma região montanhosa e vai liberar uma palavra para ele, uma direção, dizendo para ele ir ao encontro do rei Acabe e dizer que não haveria chuva e nem orvalho segundo a sua palavra. Quando você olha para esse texto aqui, você vai ver de que Elias, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que Acabe, ele é o sétimo rei da história.
E o que é interessante dentro desse contexto aqui é que ele é um dos piores reis, porque durante o seu reinado a Bíblia vai dizer que ele vai fazer e comprometer a vida espiritual daqueles que estavam debaixo da cobertura dele. Quando você olha, por exemplo, para o rei Acabe, você vai ver de que ele vai conduzir o povo a adorar outros deuses. Quando você olha para esse contexto aqui, você vai ver de que ele vai influenciar o povo a cochear em dois pensamentos. Por que, Kesley? Por causa de uma aliança que esse homem havia feito. Porque quando ele se casa com Jezabel, agora ela vai constituir, levantar altares para Deus de Etbaal e Baal. E nós precisamos entender, querido, que uma aliança pode comprometer a história, pode comprometer uma promessa. Uma aliança errada pode comprometer aquilo que o Senhor tem prometido e designado sobre a tua vida. Nessa noite o Senhor nos alerta a nós termos o entendimento de quais são as alianças que nós temos feito, quais são as alianças que estão sobre as nossas vidas. Porque uma aliança que é levantada por Deus é uma aliança que ela é cobertura espiritual sobre a sua vida. Uma aliança que é levantada por Deus é uma aliança que te aproxima do teu propósito. Uma aliança que é levantada por Deus é uma aliança intercessora. Uma aliança que é levantada por Deus é uma aliança que te conduz para você se mover debaixo da direção da parte de Deus. Quando nós olhamos dentro da Bíblia, e eu vou remeter aqui algo extraordinário, quando nós olhamos, por exemplo, para uma aliança que foi constituída por Deus, e eu estou falando de Davi e Jonatas. Olha o que uma aliança pode fazer na vida de alguém, porque quando nós olhamos para 2 Samuel no seu capítulo 9, nós vamos ver que por causa de uma promessa, por causa de uma aliança que foi constituída por Deus entre Davi e Jonatas, alguém foi alcançado e foi beneficiado. Quando você olha dentro da Bíblia, dentro desse contexto, você vai ver que Mefibosete foi alcançado por causa de uma aliança que foi feita entre dois homens. Aqui eu já tenho uma primeira palavra para alguém que entrou nessa casa. Qual, Kesley? Deus vai sacudir as alianças. Por quê? Porque só vai permanecer na tua vida as alianças que provêm do Senhor. As suas amizades revelam o seu caráter. É por isso que Deus está dizendo para a gente que entrou aqui nessa noite: eu vou colocar gente que é intercessora do teu lado, eu vou colocar gente que caminha e te aproxima do teu propósito. Você pode levantar a sua mão nessa noite, porque o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu vou colocar gente que Deus vai incomodar para orar por você, para interceder pela tua vida, gente que é cobertura espiritual. Eu vim pregar para gente que precisa entender: Deus vai tirar gente do teu caminho que só te coloca em enrascada. Deus vai tirar gente do teu caminho, que não faz mais parte do teu propósito, porque a aliança que Deus vai estabelecer sobre a tua vida é para benefício e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quais são as alianças que você tem tido nesse tempo? São alianças, são coberturas espirituais. Nós, como nesse tempo, precisamos ter a maturidade, o entendimento de que, Kesley? De que nós precisamos ter alianças. Porque sozinho você vai chegar em algum lugar, mas com alguém você vai muito mais longe. Deus vai colocar gente para caminhar do teu lado, que tem a mesma visão, o mesmo propósito. Escute, uma aliança errada pode comprometer aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. E engana-se você, porque talvez nós olhamos e quando nós recebemos essa palavra de imediato, às vezes, pastor, a gente acha que não tem nada a ver ou que não pode influenciar. Engana-se você, querido, porque as suas amizades revelam onde você vai chegar. As suas amizades revelam o que você vai viver. A pergunta que eu te faço é: quais são as alianças que você tem feito nessa noite? Rei Acabe vai se tornar o pior rei da história, por influenciar o povo a viver um grande declínio espiritual. E aqui eu prego nessa noite para gente que precisa entender: ele havia um espírito de liderança sobre a vida dele. E eu prego para gente que precisa entender nessa noite: líderes que são levantados por Deus, eles formam outros líderes. Líderes que são levantados por Deus, eles automaticamente formam e transformam pessoas em melhores. Olhe para quem está do seu lado e fala: você não pode liderar. Não, misericórdia, fala: você não pode liderar quem você não ama.
Escute, deixa eu dizer para você, liderar sem amor é manipulação. Deus não te chamou para manipular ninguém, Deus te chamou para você liderar. Porque quando você lidera com amor, você não desiste, você não abre mão daquilo que Deus confiou sobre a tua vida. Eu vim pregar para gente que precisa entender, Deus vai levantar líderes neste lugar. Deus vai levantar líderes que são levantados pelo Senhor. O Senhor está dizendo, eu vou trazer o amor de quê, Kesley? De você segurar na mão de pessoas e conduzir ela para o real propósito que Deus tem designado sobre a vida daquela pessoa. Porque você fala de liderança, porque você consegue entender que Acabe vai influenciar o povo. Quais têm sido as suas influências mediante as pessoas que estão do seu lado? Sabe por quê? Não tem nada mais que revele um líder do que os seus liderados. Quer saber quem ele é como líder? Olha para quem ele lidera. Porque o que vai revelar quem nós somos não são as suas conquistas, mas são os seus liderados. É tempo de você andar com gente que te incentiva a subir de nível. É tempo de você andar com gente que te incentiva a aumentar a tua frequência e o teu relacionamento com Deus. Deus está dizendo, é tempo de você mudar as mesas e sentar em mesas aonde vão te incentivar a se tornar pessoas melhores. Eu estou pregando para a gente nessa noite que Deus vai mudar as mesas. Eu estou pregando para a gente que Deus vai alinhar pessoas para caminhar contigo. Eu estou pregando para a gente, que você precisa entender, o céu te trouxe aqui. Eu vou colocar gente que carrega o que Deus quer te entregar na próxima estação. Olhe para quem está do seu lado e fala, fique atento. Melhor, fala, fique atento. Fala, fique atento com as pessoas que Deus está aproximando de você nesses últimos dias. Sabe por quê? Quando Deus lhe aproxima para com alguém, não é ocasião, não é sorte, não é por acaso, é propósito de Deus. Porque talvez essa pessoa está vivendo ou está carregando algo que Deus quer liberar sobre a tua vida e sobre a tua história. Se prepara, até uma frase que vai dizer que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Ande com pessoas que carregam algo que Deus quer liberar sobre a tua vida. Ande com pessoas aí que vão te incentivar, terão uma palavra que conduzirá os teus passos. Para que, Kesley? Para você se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Eu estou pregando para gente que a partir de hoje, será levantado não para ser influenciado, mas para influenciar. Deus está dizendo, eu estou levantando líderes que formam pessoas e transformam segundo o que o Senhor quer que elas sejam. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado sobre a tua vida? Escute, a Bíblia vai dizer que por causa dessa influência, o povo vai se perder. Escute, quando você carrega uma identidade em Deus, você não é influenciado. Quando você carrega uma identidade em Deus, você passa a influenciar pessoas. Você passa a se tornar espelho, você passa a se tornar referência. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Eu quero levantar gente que é referência por onde passa. Eu quero levantar gente que aonde passa as pessoas dizem, você carrega algo diferente. Você tem algo diferente, você tem um brilho diferente, você fala diferente. Por quê? Porque a presença de Deus está sobre a tua vida. É Deus dizendo para mim, você vai ser a diferença por onde você passar. Por quê? Porque Deus está te entregando algo diferente nessa noite. Há uma palavra liberada para você, e a palavra é: Deus está te entregando algo único e específico nessa noite. Ele vai receber uma palavra. Quem? Elias. Ele recebe uma palavra e ele vai se mover por ela. E você conhece o texto, porque o texto vai dizer que ele vai ao encontro do rei Acabe. E antigamente, se você for estudar a fundo, você vai ver que não era de qualquer forma e de qualquer maneira que alguém poderia ir adiante do rei. Só que sabe o que me chama a atenção, pastores? É que quando Deus dá a direção, Ele abre caminho para você entrar.
Era improvável alguém se apresentar diante do rei, mas quando ele tem uma palavra e se move por ela, até o que não poderia acontecer, acessos que não poderia chegar, Deus abre caminho e faz você se assentar e entrar em lugares aonde você não entraria. É Deus dizendo para mim: ei, todas as vezes que você receber uma palavra de Deus, você precisa se mover por ela. Escuta, a palavra só vem para quem está disposto a se mover por ela. Sabe qual é o nosso mal? A gente está pedindo palavras para o Senhor, e quando Ele libera, a gente não se dispõe a caminhar por ela. A palavra vem para aqueles que estão dispostos a se mover por ela. Porque senão a gente se torna pessoas que recebem uma palavra, mas essa palavra não nos move a lugar nenhum. Não adianta você pregar um Deus que se move se você não está disposto a se mover pela palavra que você recebeu. Nós precisamos entender que nesse último dia Deus quer ousadia. Eu preciso me mover pela palavra que eu recebi, ainda que vai ao contrário do que alguém está dizendo. Eu recebi uma palavra e é por ela que eu me movo. Eu recebi uma palavra e é por ela que eu sou direcionado. Toda a palavra de Deus sobre as nossas vidas, ela vai abrir caminho para nós passarmos. E Deus está dizendo para alguém que está aqui: ei, você recebeu uma palavra vindo da parte do Senhor nessa noite, e é por ela que você precisa se mover. Deus nunca vai chamar alguém para uma missão que Ele não tenha a responsabilidade de capacitá-lo. Quando Deus Ele te entrega uma missão, é porque Ele está te capacitando a você cumprir aquilo que Ele quer que você cumpra. Quando Elias ele recebe a palavra, escute, o Senhor garante e diz que ele poderia ir diante do rei. Escute, você crê, você tem convicção da palavra que você recebeu? Ou será que há dúvida no teu coração? Ou será que o medo tem impedido você a se mover, porque você está olhando mais para o cenário, para as adversidades, para a circunstância, do que a palavra que você recebeu? Querido, entenda algo: não existe nada maior do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Escute, a tempestade não é maior do que a palavra que você recebeu. O gigante não é maior do que a palavra que você recebeu. Essa adversidade não é maior do que a palavra que você recebeu. O problema é porque nós estamos dando mais ênfase para a circunstância do que a palavra que está sobre as nossas vidas. Posso dizer algo para você? A obra de bruxaria não é maior do que a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. A inveja não é maior do que a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Eu estou pregando para gente que recebeu uma palavra e sabe que ela está acima de qualquer coisa. Às vezes as pessoas falam assim: ai meu Deus, fizeram obra de bruxaria para minha vida. Querido, se você está debaixo de uma palavra, é porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Ei, se lembre da palavra que você recebeu. Porque, Kesley, se você receber uma palavra, isso é o suficiente para você chegar, para você viver e principalmente, querido, experimentar daquilo que o Senhor tem designado sobre a sua vida, sobre a sua história. Levante a mão e repita comigo: eu estou me movendo. Repita, fala: eu estou me movendo pela palavra que eu recebi. Fala: eu estou me movendo. E a palavra que eu recebi, ela está acima de qualquer coisa. Fale: é por ela que eu me movo. Fala: a palavra sobre a minha vida é a garantia que eu vou chegar do outro lado. Se é para ele, aplaude. Escuta, quando Elias se apresenta diante do rei, e ele libera uma palavra dizendo que não haveria chuva e nem orvalho segundo a sua palavra. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque antigamente palavra de profeta tinha peso. Olha o que ele está dizendo: segundo a minha palavra, não vai haver chuva e nem orvalho. Hoje em dia virou algo tão místico, digamos assim. Porque hoje em dia
Qualquer um libera uma palavra, mas será que essa palavra vem do Senhor? Os profetas antigamente eles eram respeitados. Hoje em dia, por causa de alguns, hoje nós estamos muitas das vezes a perceber de que muitos falam, mas o Senhor não falou. Muitos dizem, mas o Senhor nunca disse. Elias aqui, ele só vai prevalecer de pé diante do rei, porque ele se prostra primeiro diante de Deus. Escute, você nunca vai prevalecer de pé diante de uma situação, se você não se prostrar diante de Deus. Se houver prostração sua diante de Deus, haverá um levantar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Quando você se prostra diante de Deus, não tem situação, não tem adversidade, não tem nada que possa automaticamente, o que, Kesley? Fazer com que você saia envergonhado, fazer com que você saia confundido. Eu estou pregando para gente que precisa entender nessa noite. Deus está dizendo, quando você se prostra diante do Senhor, envergonhado e confundido, você não fica. Pelo contrário, envergonhado e confundido serão os teus adversários. Deus está dizendo, é noite de você se prostrar diante do Senhor, porque você permanecerá de pé diante de qualquer situação. Se levanta diante do rei, mas se prostra diante do Senhor. Se levanta diante do rei e se prostra diante do Senhor. Vou de novo. Se levanta diante do rei e se prostra. Nós precisamos receber isso e entender isso. Eu só permanecerei de pé quando eu me prostrar. Eu só permanecerei de pé quando eu estiver debaixo da potente mão do Senhor. 1 Tiago, capítulo 5, versículo 17. Põe na tela para mim, por favor. Escute, deixa eu só dizer algo aqui, enquanto eles vão colocando ali. Escute isso. Deus não busca homens que buscam posições. Deus busca homens que estão posicionados. Vou de novo. Deus não busca homens que buscam posições. Deus busca homens que já estão posicionados. Uma oração que eu sempre faço ao Senhor, pastores, é essa. Deus, eu não quero o primeiro lugar, eu quero o lugar que o Senhor tem preparado para mim. Porque eu sei que o lugar que Deus preparou para mim é o lugar que eu devo estar. Porque não adianta, querido, você até chegar em um lugar, mas não estar no lugar que Deus preparou para você. Olha o que 1 Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai dizer. Elias era um humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse e não sobre a terra durante 3 anos e meio. Você consegue entender porque Elias tem tanta convicção da palavra que ele recebeu? Por quê? Porque houve oração. Entenda, querido, aonde tem oração, haverá convicção daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. O problema da nossa geração é porque a gente está separando a oração do conhecimento. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas são boas em conhecimentos, mas pequeninos em oração. E conhecimento é extraordinário e você precisa ter, você precisa buscar. Mas, querido, você precisa conciliar isso com a oração. Sabe por quê? Não adianta você pregar um Deus que você não conhece. Não adianta você pregar um Deus que você não se relaciona. Não adianta você pregar um Deus que você desconhece. O que Deus está exigindo de nós é Elias, ele tem convicção porque ele tem relacionamento. Elias tem convicção porque ele tem uma vida de oração. É por isso que ele se apresenta diante do rei Acabe e diz: não vai ter chuva, porque eu tenho convicção, porque a oração me leva a ter uma convicção daquilo que Deus já falou ao meu respeito. Levante a mão porque eu vou liberar isso de Deus sobre a tua vida. Deus está dizendo: a oração vai te levar a você conhecer e ter propriedade de que, Kesley? Em ter intimidade com o teu Deus. Escute isso aqui é profético.
A oração vai me levantar a ter uma convicção. E Deus quer levantar homens convictos que saibam abrir o céu na hora certa, mas também fechar o céu na hora certa. Kesley, não entendi, vou de novo. Deus quer levantar homens e mulheres que saibam abrir o céu, mas também saibam fechar ele na hora certa. O que o Senhor está dizendo para mim: ei, homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que carregam um propósito, ei, que caminham em intimidade e relacionamento para com o Senhor. Não tem nada melhor, querido, do que se relacionar com o Senhor. Por quê? Porque Deus prioriza. Deus sempre vai priorizar princípios. Sempre. Os princípios são mais importantes do que os seus sentimentos. O Senhor quer isso de nós. Sabe o que mais tem matado o profeta nesses últimos tempos, da nossa geração atual? Não é a perseguição, é a popularidade. O que mais tem matado profetas hoje são isso. Porque profetas estão buscando ser conhecidos por homens e não por Deus. Kesley, eu tenho medo quando eu vejo alguém dizendo assim: foi eu que profetizei, foi eu que falei. Não precisa, porque a glória é de Deus. Eu sou apenas uma ponte, mas quem faz é Ele. Eu sou apenas um transmissor, mas a palavra vem dEle. Ei, se Deus não liberar a palavra, profeta não profetiza. Se Ele não liberar a palavra, nada acontece. Se Ele não fazer, ninguém pode fazer. É por isso que eu disse ontem: ser popular não significa que você está cumprindo o seu propósito. Sabe o que acontece muito? As pessoas estão aplaudindo aquilo que Deus está rejeitando. As pessoas estão adorando aquilo que Deus já rejeitou. Disse ontem aqui na vigília, para você que não veio, e eu falo rápido: seja alguém que talvez não seja conhecido, mas carregue uma mensagem. Eu disse ontem sobre a menina de Naamã. Era uma menina que não tinha nome na Bíblia, mas carregava uma mensagem que direcionou um homem a um tempo de cura. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez você não seja conhecido, não esteja em holofote, nos principais congressos, mas ei, quem te conhece sabe que você carrega uma mensagem, você carrega algo diferente. E o Senhor está dizendo: é só questão de tempo de eu te colocar em evidência e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Até porque você precisa entender: a profecia não vem quando você quer, a profecia vem quando você necessita. O problema é porque nós estamos querendo receber, muitas das vezes estando despreparado. Para que, Kesley? Para entender aquilo que o Senhor quer falar comigo e falar com você nessa noite. A Bíblia vai dizer o quê? Que no momento que ele profetiza que não haveria chuva e nem orvalho, ei, o céu vai se fechar. E a crise vai começar a ser instaurada no meio do povo de Israel. O pastor disse algo aqui interessante sobre Isaac. Querido, crises são oportunidades. O que você precisa entender é: tudo parte da visão e do que você vê. Crises para um é terror, para outros é uma oportunidade da manifestação de Deus. Se você olha a crise como uma oportunidade da manifestação de Deus, aí se prepare para você viver coisas extraordinárias em Deus. É a oportunidade da manifestação de Deus. Olha, por exemplo, para Davi. Olha para Davi. Quando o gigante está afrontando o povo de Deus durante 40 dias, o povo está com medo. Mas Davi, ele vê uma oportunidade, porque gigantes são passaportes sobre as nossas vidas. O que Deus está dizendo é: quando você entende que essa crise é uma oportunidade de você romper e viver coisas maiores em Deus, querido, você para de murmurar, você para de questionar e só começa a adorar a Deus no meio do deserto, porque você sabe que depois do deserto tem uma terra que mana leite e mel. Tem uma terra. Levante a mão, minha filha, levante a mão, meu filho. Deus está dizendo para mim e para você: eu te trouxe aqui para dizer: depois do deserto tem uma terra prometida. Olha para quem está do seu lado e fala: agradeça, porque você está no deserto.
Fala, porque a próxima parada... Não, misericórdia, está repreendido. Eu estou aqui rouco, Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala, agradeça porque você está no deserto. Fala, porque a próxima parada é terra prometida. Você toma posse disso? Há uma terra te esperando. Ele não vai preparar, já está preparado. Deus está dizendo, só prossiga, continua avançando, porque você vai chegar no lugar que eu determinei. Escuta, Deus prefere te ver perdendo do que te perder, viu, terra? Deus prefere te ver perdendo do que te perder. Escuta, quando esse povo entra numa crise, isso aqui é forte, pastor Ademir. Quando esse povo entra numa crise, esse povo vai ter o entendimento de que a maior crise que eles estavam vivendo dentro daquele contexto não era a água, era a falta da presença. Porque pode lhe faltar o que for, querido, só não pode faltar a presença. Pode faltar dinheiro, se tiver presença você tem tudo. Pode te faltar pessoas, se tem presença você tem tudo. Pode faltar o que for. Ei, aquele povo não havia entendido que a maior crise que eles estavam vivendo era a ausência da presença de Deus. Você consegue entender que esse vazio você não consegue preencher com nada. Esse vazio você não consegue preencher com dinheiro, com coisas, com pessoas. Porque esse vazio, querido, é do tamanho do teu Deus. Ei! Todas as vezes que a ausência da presença de Deus, o caos será instaurado dentro desse cenário. O que o Senhor está dizendo para mim e para você, não importa o cenário que você está vivendo, se a presença de Deus está no ambiente, algo vai acontecer, algo vai se mover, algo vai ser liberado, algo vai ser transformado. Eu vim pregar para a gente que a partir de hoje vai atrair a presença de Deus dentro de ambientes. O Senhor está dizendo para nós que entramos aqui nessa noite, perca o que tiver que perder, abra mão do que tiver que abrir mão, mas não abra mão da presença. Ah, pastor, mas o convite é bom, mas se Deus não está, se não faz parte, se não tem presença, rejeita. Eu perco a agenda, mas não perco a presença. Escuta, deixa eu dizer algo para você. Eu já fui, irmãos, eu tenho 10 anos pregando itinerante. Eu falo para você, pastores, eu já fui colocado dentro de sala. E o pastor presidente olhar para mim e falar, você não prega sobre pecado aqui não. Pois eu falei, pois se Deus mandar eu pregar, eu vou pregar. Então você não prega, então tchau pastor, Deus abençoe. Não vou me corromper. Sabe por quê, querido? Ei, eu perco uma agenda, mas não perco a presença. Perca uma amizade, mas não perca a presença. O Senhor está dizendo, ei, eu quero levantar pessoas que foram levantadas por Deus e aprenderam a priorizar a presença de Deus. Perca amizade, mas não perca a presença de Deus. Perca relacionamento, mas não perca a presença de Deus. Perca, ei, o que for, mas não perca a presença de Deus. Se vai contra aquilo que Deus te prometeu, rejeita. Aos teus olhos pode parecer bom, porque tem caminhos que parecem ser de vida, mas o final é de morte. O que o Senhor está dizendo para mim, tudo aquilo que for comprometer a presença de Deus sobre a sua vida, saiba, querido, que Deus não está nesse negócio. Porque às vezes aparecem algumas coisas sobre as nossas vidas que vai particularmente aquilo que nós queremos, mas talvez não é o que Deus quer. Quem aqui nunca recebeu uma proposta que aos olhos dela falou, meu Deus, é a proposta da minha vida. Aí Deus olha e diz, não é tempo. Falo isso com total propriedade. Deixa eu dizer algo para você. Lá dentro de Brasília, pela misericórdia, eu sou muito conhecido. E aí teve uma época que um pastor amigo meu chegou, um apóstolo lá. Ele tem mais ou menos umas 15 igrejas lá dentro de Brasília e fora de Brasília.
E aí ele me procurou, eu e minha esposa, e falou bem assim: pastor, eu tenho uma proposta para o senhor. Eu falei: fale. Eu pensei que era qualquer outra coisa. E ele falou: pastor, eu queria ver com o senhor, para nós fazermos uma aliança. Você vai escolher o lugar da igreja, eu vou preparar tudo, você só vai entrar na igreja com tudo preparado. E vários outros também já fizeram proposta. Proposta que aos meus olhos, de benefício, seria top. Eu não precisaria mais fazer nada, só seguir se fosse segundo a vontade do Senhor. E aí você pensa e ora. Fui para casa com a minha esposa, nós fomos orar. E Deus falou para mim: não é tempo. E aí eu fui conversar com ele e falei: olha, querido, a proposta é boa, mas Deus falou para mim que não é tempo. Ele: como assim? Não, você está entendendo? Não, eu dobro. E o Senhor falou para mim assim: Kesley, diga para ele que não é sobre valor, é sobre o meu tempo. Porque quando você se move debaixo do tempo de Deus, querido, você flui naquilo que Deus tem designado sobre a sua vida. Talvez eu estou pregando e não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe por que Ele manda eu dizer isso. Talvez tenha alguém aqui que talvez até recebeu uma proposta que financeiramente para ela vai ser bom, mas o Senhor está dizendo: não é tempo. O Senhor está dizendo: ei, parece que vai trazer benefícios, mas o final será doloroso. É por isso que Deus está dizendo para alguém que está aqui: foge, sai fora, porque eu não estou nesse negócio. Porque financeiramente parece ser bom, mas o Senhor está dizendo: ei, você não se move pelo que pode acontecer e pelo que pode ser liberado por homens. Você se move por uma ativação espiritual e por aquilo que eu estabeleço sobre a tua vida e sobre a sua história. Elias recebe uma palavra, escute, ele obedece à voz do Senhor. E o texto vai dizer que depois que ele profetiza, a palavra do Senhor vem sobre a vida dele e dá uma direção, dizendo para ele se esconder no rio Querite. Ei, entenda algo que o Senhor requer de nós todas as vezes que você decidir obedecer a voz de Deus. Sempre haverá um caminho liberado sobre a tua vida, sempre haverá uma direção nova de Deus sobre a tua história. Deus está dizendo: ei, hoje à noite você entender que se houver obediência, o caminho sempre estará aberto para você passar e viver a totalidade daquilo que Deus tem designado e preparado sobre a tua vida. Olha o que é interessante: Deus usa o profeta e depois esconde ele. Isso é extraordinário, querido. Deus usa ele e o esconde. Deus usa ele e leva ele para um lugar seguro. Deus usa ele e não leva ele para um holofote. Leva ele para um lugar onde ele estará guardado diante daquilo que o Senhor havia já previsto que aconteceria. Sabe o que o Senhor está dizendo todas as vezes que você obedecer à minha voz? Eu vou te conduzir para um esconderijo, aonde o inimigo não te encontrará, aonde a seta não te encontrará, aonde você estará guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Levante a sua mão, porque Deus está dizendo: se houver obediência dentro da tua casa, a tua casa estará guardada. Se houver obediência dentro da tua vida, ei, haverá um esconderijo, a sombra do Onipotente estará sobre a tua vida. Mortandade não chega, ei, seta não chega. Por quê? Porque você está guardado. Só que isso aqui é interessante, porque se a seca é um tratar de Deus para com o povo, Querite é um tratar de Deus para com o profeta. É por isso que Deus pega, e vou dizer, quanto mais é dado, mais... Você não tem noção do que eu passo, não. Pastor Keoma, pastora Karina, que me acompanha mais de perto, sabe, querido, quando eu estou em Brasília, tem gente que fala: pastor, você mora lá na tua casa ou tu mora no monte? Querido, quando eu estou em Brasília, eu vou todos os dias no monte, todos os dias. Todos os dias de manhã eu estou em consagração no monte.
Aí alguém fala: pastor, por que tanto ir para o monte? Pastor, por que tanto você busca? Porque eu sei o peso da responsabilidade que está sobre a minha vida. Sabe qual é o problema dos profetas atuais, dos ministros? É porque por receber algo de Deus e eles acham que isso é o suficiente, eles param de buscar. Você olha aí quantos pastores que antigamente iam para o, não digo nem monte, digo para o lugar secreto, para o lugar seguro. E pelo fato de chegar num status, num nível, hoje já não se encontram mais nesse lugar escondido, esse lugar secreto com o Senhor. Mas o Senhor está dizendo para nós: é noite de nós voltarmos para o secreto, aonde é só você e Deus. E todas as manhãs quando eu estou em Brasília, eu estou no lugar secreto. Porque às vezes a gente acha que pastor não precisa de oração. Eu falo isso com total propriedade. Quantas vezes eu fui ministrar em lugares, orei por pessoas precisando de uma oração, liberei palavras precisando de uma palavra. Quantas vezes, talvez você já tenha passado por isso, você abraçou alguém precisando de um abraço. Aí Deus está dizendo: mas é justamente nesse momento, de que ainda que as pessoas não compreendam o teu estado, existe um Deus, que ainda que alguém não faça aquilo que Ele ordenou, o Senhor sempre estará disposto a fazer aquilo que alguém não fez. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou te levando para o lugar seguro, para você se relacionar. E é nesse lugar seguro onde você é restaurado. É nesse lugar seguro onde Deus renova as tuas forças. É nesse lugar seguro onde Deus Ele traz um tempo de vigor sobre a tua vida e sobre a tua história. Eu anotei aqui, querite, no hebraico vai dizer shavat, e quer dizer, a tradução, cortar do tamanho certo, ou deixar do tamanho certo. Olha o que é interessante: Deus pega o profeta e leva ele para Queride, para deixar ele do tamanho certo. Você consegue entender que Deus vai nos levar a lugares que vão tratar, que vão automaticamente nos transformar, para que nós venhamos estar exatamente como o Senhor quer que nós estejamos. Por que, Kesley? Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com forma. E o Senhor está dizendo: vou te levar para lugares para que você fique, para que você se torne o que, Kesley? Aquilo que Deus quer que você seja. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de preparação. E eu vou dizer, Deus está levando gente aqui para o Querite. Mas posso dizer sobre a tua vida: Querite não é o fim da história. Queride é uma preparação, queride é um estado, queride é uma passagem. Para que, Kesley? Para aquilo que Deus fará sobre a sua vida. Levante a sua mão. Deus está dizendo: eu estou te levando a lugares para tratar. Ei, Deus está dizendo: ei, eu te trouxe aqui para dizer que Queride não é um acidente. Queride é uma agenda de Deus sobre as nossas vidas. Queride é um lugar onde você é refinado, minha filha. Queride é um lugar onde você é tratado. Deus nos trouxe aqui para dizer: ei, a agenda de Deus dessa noite te alcança. Olha para quem está do seu lado, você vai falar. Olha para quem está do seu lado e fala: Queride é a agenda de Deus. Olha para mim. Sabe aquelas agendas que não estavam na tua agenda, mas estava na agenda de Deus? Sabe quando você, vou dizer aqui, algo simples para você entender. Sabe quando você programa o seu dia todo e você não faz nada do que tu programou? Tu faz assim: hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você faz tudo que você não estava programado para fazer. Por quê? Existe uma agenda que está acima da sua agenda, e essa agenda é a de Deus. Deus está dizendo: ei, a minha agenda te alcançará nessa noite, e você automaticamente não vai fazer o que você quer, não vai viver o plano, nem o projeto, você vai viver aquilo que Deus designou sobre a sua vida e sobre a sua história.
Escuta, Queride é um lugar de dependência. Por que Deus nos leva para Queride? Para nos ensinar a ser dependente dEle. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você é dependente do Senhor? Porque dentro do Queride, Deus não improvisa, o que Ele tem já está pronto. Vou de novo, Deus não vai improvisar. Porque improviso fala de algo que é pego de surpresa, que precisa ser feito na hora. Deus não vai fazer na hora algo que já não esteja pronto. Disse ontem aqui na vigília, Deus não promete para fazer, Deus só promete aquilo que já foi feito. Olha para quem está do seu lado e fala: a promessa é um lugar que já está pronto. Fala: a promessa é um lugar que já está te esperando. Você consegue entender isso? Só que o que é interessante é que Deus vai dar uma ordem dizendo: Elias, você vai para o Queride e você vai ficar lá. E eu dei ordem para os corvos te alimentar. Escute isso aqui. Para você viver algumas providências, você precisa estar dentro da geografia que Deus determinou. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer permanecer em lugares que Deus mandou a gente sair, e quer estar em lugares onde Deus não quer que nós estejamos. E queremos sair em lugares que Deus mandou a gente ficar, como foi dito aqui pelo pastor Ademir. Todo mundo descendo para o Egito, e Deus olha para Isaac e diz: fica. Se você for estudar esse texto a fundo, você vai ver de que todos que desciam para o Egito estavam se aliançando e fazendo alianças que Deus não tinha para eles. Por isso que Deus olha e diz: todos estão indo, mas você vai permanecer em Gerar. E quando você olha para o texto, você vai ver de que Deus vai dando a direção, fazendo ele estender as suas tendas. Querido, entenda algo: quando você está dentro da geografia de Deus, você prospera no meio do deserto. Isaac, ele vai prosperar dentro do deserto. Isaac vai prosperar no meio da crise. Quem vê Isaac lançando a semente está dizendo assim: esse é doido, lançando em terra que não produz. Está lançando em terra infrutífera, terra seca. Querido, mas entenda, não é sobre somente uma terra, é sobre uma obedecer e uma semente que Deus liberou sobre a sua vida. É Deus dizendo para mim: ei, se a semente está na tua mão, semeie ela. Porque Kesley, Eclesiastes capítulo 11 vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque certamente ele voltará. Ei, Deus está dizendo para mim: lança a tua semente sem medo, porque sementes vão sair da tua mão, mas não vão sair da tua vida. Deus está dizendo: ei, o fruto sempre será maior do que a semente. Olha para quem está do seu lado e fala: semeia. Semeia no lugar que Deus determinou. Escute, sabe por que Elias vai viver provisões diárias do Senhor? Olhe para mim: porque ele decidiu obedecer. Guarda essa chave, porque se tu pegar isso aqui hoje, querido, tu vai entender, e algumas chaves da tua vida vão ser viradas. Quando você passa a obedecer a Deus, você para de correr atrás de algumas coisas, e essas coisas começam a correr atrás de você. Olha para quem está do seu lado e fala: se houver obediência. Melhora, fala: se houver obediência. Fala: se houver obediência. Não, pode ser melhor, fala: se houver obediência, você vai parar de correr atrás de algumas coisas. E fala: e essas coisas começarão a correr atrás de você. Aonde há obediência, as bênçãos precisam te alcançar. Sabe por que tu corre e a tua vida não muda? É porque não adianta correr se não houver obediência. Se hoje você decidir obedecer à voz do Senhor Jesus, Deus está dizendo assim: ei, você vai passar a viver milagres diariamente diante da presença do Senhor Jesus. Decida hoje obedecer o Senhor a qualquer custo.
Decida hoje obedecer à direção que Deus estabeleceu sobre a sua vida e sobre a sua história, porque o Senhor está dizendo para mim e para você, hoje é noite de você entender que Deus está te levando para um lugar de dependência onde o nome dEle será glorificado. O problema não é a falta de recurso, o problema é você se esquecer quem você é diante de Deus. Querido, pode faltar recurso, pode faltar providência, mas se houver obediência diante da presença de Deus, o Senhor fará algo sobrenatural. Olhe para quem está do seu lado, estou encerrando, olhe para quem está do seu lado e fale: querido, é passagem. Fala: querido, é um momento. Porque quando Elias estava se acostumando a ficar no queride, a Bíblia vai dizer que as águas vão começar a secar. O nosso problema é porque a gente quer permanecer em lugares que são transitórios. Você não vai permanecer no deserto por resto da vida. Deserto é passagem. Deserto é uma transição daquilo que Deus tem sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que as águas se secam. E a palavra do Senhor vem novamente sobre a vida do profeta, dizendo: ei, retira-te daí e vai para Serepta, porque eu já dei ordem para uma viúva lhe alimentar. Sabe o que Deus está dizendo? Guarda essa frase no teu coração. Quando as provisões de Deus acabar, se você estiver debaixo da obediência, Deus sabe aonde te encontrar. Vou de novo: quando as providências de Deus acabar e você estiver debaixo da obediência de Deus, Ele sabe aonde te encontrar. Deus está dizendo: ei, querido, pode secar a água, mas existe uma fonte inegociável sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ei, quando as águas se secarem, o manancial de Deus permanecerá jorrando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus está dizendo: é noite de você ser recalculado ao ponto de depender do Senhor e não depender mais de recursos. Olhe para quem está do seu lado e fala: existe uma fonte onde as águas não se secam, elas permanecem jorrando. Olha para quem está do seu lado para nós orarmos e fala: chegou o tempo. Não, pode ser melhor, fala: chegou o tempo. Chegou o tempo de você viver o manancial de Deus. Dois levantou a mão e foi os pastores. Glória a Deus por isso, porque eles entenderam. Vou de novo para ver se tu pega. Eu tinha dado um mortal nessa cadeira. É Deus dizendo para mim: ei, chegou o tempo de você viver o manancial de Deus. Ei, chegou o tempo de você viver o manancial de Deus. Fica de pé no seu lugar. Quem aqui deseja viver o manancial de Deus? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.